O convidado do Roda de Entrevista desta noite é o governador Marconi Perillo, que encerra seu 4º mandato no comando do Estado. Governador Marconi Perillo, depois de quase 8 anos consecutivos no poder e fechando seu 4º mandato, o senhor entrega ao Estado melhor do que recebeu? Eu peço licença para daqui a pouquinho o senhor responder. Boa noite, está no ar o Roda de Entrevista, o seu programa semanal. E essa é uma edição especial. Recebemos o governador Marconi Perillo, que entrega no próximo sábado o cargo para seu vice, José Eliton, e passa futuramente a comandar o PSDB nacional. Marconi também vai disputar uma das vagas ao Senado nas eleições de outubro. Governador, faz a partir de agora um balanço de sua gestão desses seus 2 últimos mandatos. Comigo, ajudando na entrevista, Jordevar Rosa, nosso colega da TV Serra Dourada. Bom tê-lo de volta aqui. Jordevar, você que começou na TV Brasil Central. Boa noite. Boa noite, Enzo. Boa noite, governador. Boa noite a todos. Um prazer estar de volta para essa entrevista importante que nós vamos fazer a partir de agora. E também a nossa colega aqui de TV Brasil Central, Suzete Amâncio, apresentadora do Sobre Todas as Coisas, gerente da TV Brasil Central. Suzete, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Enzo. Boa noite. Governador, vamos começar pelo assunto mais quente, o assunto mais factual, o julgamento do Supremo Tribunal Federal do HC do ex-presidente Lula contra a decisão para que ele não seja preso. Atualizando, votaram contra o presidente, os ministros, o ex-presidente Lula, Fachin, Alexandre Moraes, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber. Por enquanto, até o momento atualizado, apenas Gilmar Mendes votou a favor de Lula. Como é que a senhora avalia esse quadro e o futuro político do Brasil como consequência dessa votação? Boa noite, Enzo. Boa noite, Suzete. Boa noite, Jordevar. Boa noite a todos os telespectadores. Uma grande alegria, um grande prazer participar mais uma vez desse programa, que é um sucesso, o Roda de Entrevistas. Bom, todos sabem das desavenças que sempre tive, políticas, com o ex-presidente Lula. Aliás, eu fui até muito perseguido por ele aqui durante muitos anos, por conta de ter avisado a ele que no primeiro governo havia o chamado mensalão. Ele fez campanhas duríssimas contra mim, mas nem por isso eu vou guardar qualquer tipo de rancor ou de mágoa. O que precisa ser visto é a questão constitucional e a questão jurídica. Independentemente de lado que eu tenha, de posição que eu tenha, acho que essa decisão de hoje é uma decisão histórica, à medida em que o Supremo Tribunal vai balizar com essa decisão a possibilidade ou não de serem impetrados HCs em situações como a do Lula, que já foi condenado à prisão em segunda instância. Então essa decisão vai dar uma definição clara em relação a esse tipo de possibilidade jurídica e, ao mesmo tempo, vai sinalizar também em relação à própria decisão em segundo grau. De qualquer maneira, a partir de hoje nós teremos uma jurisprudência e o Supremo Tribunal Federal definirá parâmetros em relação a julgamento de HC. Vamos aguardar o que vai acontecer, eu acho que a sinalização já está bem clara. A votação já está 5-1 contra... 5-1, há uma possibilidade muito grande de que o HC seja indeferido, pela experiência que a gente tem, pelo conhecimento que nós temos dos ministros. É muito provável, a essa altura, que a sinalização já esteja muito clara. Governador, do ponto de vista jurídico, claro que isso não atinge só o ex-presidente Lula, vai atingir todo o país, porque é uma decisão que vai ter sequência. O senhor defende também que as pessoas julgadas e condenadas em segunda instância sejam presas imediatamente? Olha, é preciso que a gente tenha um judiciário que seja igual para todos. Se preto, pobre, pode ser preso após julgamento de segunda instância, isso tem que valer para quem é político, para quem é promotor, juiz, para quem é rico, tem que valer para todos. Acho que tem que ficar claro se essa prisão em segundo grau vai prevalecer e vai prevalecer para todos. Isso não pode significar subtração de direitos constitucionais em relação a qualquer cidadão. Isso é bom Essa é a minha opinião. Olha, eu acho que as regras precisam ser cumpridas. Se essa for a decisão, essa regra terá que ser cumprida, nós vamos ter menos recursos e, consequentemente, nós teremos como cumprir mais celeremente as penas. E as pessoas, os cidadãos também vão saber que se cometerem qualquer infração,
eles terão uma possibilidade de serem presos mais rapidamente. Agora, na minha opinião, o que não pode haver é injustiça. Muitas vezes, em julgamentos, a gente tem casos em que injustiças são cometidas. Isso é que não pode acontecer e eu espero que o Supremo seja sábio ao analisar esse HC e ao analisar também as ADIs que estão lá e que vão ser certamente apreciadas rapidamente. Na opinião do senhor, qual o reflexo da decisão de hoje nas eleições presidenciais? Bom, a decisão em segundo grau da turma da Justiça Federal, do TRF4, já é uma decisão que tira o Lula da eleição, por causa do ficha limpa. Aliás, quem presidiu a sessão que votou ficha limpa fui eu, era vice-presidente do Senado, coloquei para votar esse projeto, votamos, aprovamos, e esse projeto é muito claro, eu li muito o relatório, debati muito esse projeto, ele é muito claro. Condenado em turma colegiada não pode ser candidato. Então, independentemente desse julgamento, independentemente do Lula ser preso ou não, ele já não pode ser mais candidato a presidente. Não sou eu que estou dizendo, é a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Bom, você, telespectador, pode participar também da entrevista com o governador Marconi Perillo, fazendo sua pergunta através desse telefone e desse WhatsApp que aparece aí na tela. E nós já temos muitas perguntas. Eu começo, governador, com Francisco, morador do Jardim Marista Trindade 2. Quer dizer que é muito fã do senhor e reconhece as obras que o senhor fez, um excelente político. Só que ele reclama que moramos há 25 anos e queria saber no bairro por que não tem rede de esgoto, sendo que é uma cidade ligada a Goiânia e ainda vivemos aqui com fossas sem condições nenhuma e etc. É o Francisco, Jardim Marista Trindade 2. Francisco, ontem mesmo estive em Trindade, lançando com o prefeito Jânio muitos projetos novos e inaugurando muitas obras do programa Goiás na Frente. A verdade é que nós tínhamos aproximadamente 20 e poucos % de redes coletoras no estado e tínhamos 20 e poucos % também de população atendida com coleta e tratamento de esgoto em 1999. Nós estamos chegando a 60% hoje de redes coletoras e de população atendida. É claro que ainda não conseguimos universalizar. Eu levei esgoto para Trindade há muitos anos atrás, já levamos esgoto para vários bairros, as redes. Com certeza, com a programação que nós temos, essas redes vão chegar também a essa área da cidade de Trindade. Nós fizemos muitos investimentos em Trindade nos últimos anos, inúmeras rodovias foram construídas, inúmeros projetos em parceria com o prefeito. Para você ter uma ideia, Francisco, nós tínhamos só 12 estações de tratamento de esgoto quando eu cheguei ao governo. Estou deixando com 81 estações, incluindo a de Goiânia. Então, o saldo é positivo, nós avançamos muito, sabemos que é preciso avançar mais. Eu tenho muita certeza que a Saneago já tem no seu planejamento a expansão para todas as áreas urbanas de Trindade. O senhor está falando em Trindade, eu quero falar de Aparecida, que é a segunda maior cidade do estado e que sofre muito com a falta d'água e também com a questão da rede de saneamento básico. Como é que o senhor deixa o governo nessa situação e o que poderia ser feito para a Aparecida não chegar nesse ponto que ela se encontra hoje? Bom, nós temos hoje uma garantia. Nós temos água suficiente para abastecer Goiânia e Aparecida para os próximos 30, 40 anos, que é a água da barragem do João Leite, do sistema produtor Mauro Borges. É uma obra que eu comecei no ano 2000 e inauguramos agora, no final do ano passado. A obra, a barragem, a adutora, as adutoras principais e a estação de tratamento de água bruta, que tem 2 reservatórios de 20 milhões de metros cúbicos cada uma, estão prontos, nós temos água. O que é que a gente precisa e nós já conseguimos recursos, junto à Caixa Econômica, Ministério das Cidades e recursos da própria Saneago. Agora a gente precisa fazer um linhão que liga, e ele já está em construção, 40% já está pronto, um linhão que liga o sistema produtor Mauro Borges ao sistema produtor Meia Ponte. Para que isso? Para que quando a gente tiver problema de seca, de baixa de água no leito do Meia Ponte, as águas reservadas do Mauro Borges possam ser levadas para esse reservatório do Meia Ponte, que tem interligação com Goiânia e boa parte Aparecida, e com isso a gente tem uma regulação do sistema de água. Até o mês de agosto nós teremos esse linhão pronto. Ou seja, mesmo que a gente tenha uma estiagem forte, que as águas do Meia Ponte baixem, nós vamos ter
uma adutora bombeando água de um sistema produtor para o outro. E com isso a gente tem condições de, através dos reservatórios cheios, manter a cidade abastecida. Em relação à Aparecida, a parte mais alta de Aparecida, nós também já definimos um outro projeto e já conseguimos os recursos para que as obras fiquem prontas até o ano que vem. Nós vamos fazer um linhão ligando uma parte que já é abastecida pelo Mauro Borges até essa parte alta de Aparecida. E vamos fazer também outras linhas intermediárias de tal sorte que a gente tenha ligação com através das adutoras com todas as áreas que ainda não têm esses reservatórios. Repito, com o Mauro Borges a gente tem água, falta só agora os complementos, que são as redes e as adutoras, e com isso nós não vamos ter mais esse problema. Mas isso tudo dependeu de um planejamento de longo prazo. Imagine se eu não tivesse conseguido começar esse projeto por volta do ano 2001, 2002. Nós estaríamos hoje com um problema insanável de falta de água. Foi graças a esse planejamento lá de trás, para você ter uma ideia, eu tive que brigar, Jordevar, com o presidente da República, era do meu partido. Eu impetrei um mandato de segurança pública contra o governo federal para que eu pudesse ter um empréstimo do Banco Interamericano naquela época e com ele começasse a fazer a barragem do João Leite. A barragem do João Leite consumiu concreto e cimento suficiente para fazer vários estádios Serra Dourada. Então, foi uma obra majestosa, que está pronta, felizmente, consumiu quase R$ 1 bilhão. E agora nós já temos os recursos para que todo o sistema produtor esteja pronto agora, nesse ano, uma grande parte, no primeiro semestre do ano que vem, o que falta. Bom, governador, só deixa eu fazer uma referência aqui, Suzete. Nós estamos transmitindo o Roda de Entrevista de hoje em rede com as rádios Brasil Central, AM, FM, com o Diário de Goiás, a redação, e Palmeiras em Foco, lá da cidade do senhor de Palmeiras, transmitindo online. E você, telespectador, pode fazer sua pergunta pelo WhatsApp, o número que está aí. Eu te cortei, Suzete, mas é para dar uma pergunta de um telespectador aqui, o Álvaro, servidor público da Segurança Pública. Pergunta se o José Hélito, o vice-governador, vai antecipar o aumento de 12,39 a ser antecipado para o mês de maio. O senhor conversou alguma coisa com o vice, José Hélito, sobre isso? Não, não há essa possibilidade. Há uma lei que foi aprovada, nós estamos cumprindo essa lei. Isso está dentro da nossa programação fiscal, orçamentária e financeira. Eu jamais diria isso, o Zé Hélito também jamais diria isso, porque isso seria de uma irresponsabilidade enorme e seria uma demagogia eleitoral. Se outros aqui em Goiás fazem política com base no populismo, na demagogia eleitoral, nós não fazemos isso. Todos os aumentos que demos, eu e ele, ao longo do tempo, nós cumprimos. Não adianta falar que vai fazer para depois não cumprir, para depois arrebentar o caixa e atrasar pagamentos, como acontece em alguns importantíssimos estados do Brasil, onde não se paga em dia, não se paga 13º e não se paga aposentados e pensionistas. Eu prefiro ficar com a verdade sempre, com os pés no chão, mas fazer as coisas como quando forem possíveis, no caso existe uma lei, existe um cronograma, para que a gente possa cumprir e dar conta de pagar. Governador, e diante disso que o senhor colocou, como o vice-governador José Hélito vai receber o Estado financeiramente? Olha, ele me fez uma pergunta no início que eu não respondi. Como é que o senhor recebeu o governo e como é que o senhor vai entregar? Eu aproveito esse gancho para falar das duas coisas. Em primeiro lugar, todos se lembram, quando eu voltei ao governo, havia uma letargia enorme no governo. O Estado estava parado, as estradas tinham acabado, nós estávamos com os funcionários, de novo, muito desmotivados, nós tínhamos problemas de toda a sorte. Eu peguei, inclusive, atrasos de pagamentos, peguei problemas demais. E eu não fiquei chorando o leite derramado. Eu fui atrás, montei uma boa equipe e trabalhei fortemente para fazer ajuste fiscal, contenção de gastos, economia, um planejamento rigoroso em relação aos gastos, aumento de receita, e nós fomos colocando aos poucos o Estado de novo nos trilhos. Conseguimos. Desses meus períodos todos como governador, em 4 mandatos, não se tem notícia de que o governo tenha atrasado o pagamento de funcionários. Nunca. 13º sempre pago no mês do aniversário. E é o que vai acontecer. Eu vou deixar o pagamento do mês em dia, 13º proporcional pago, a saúde, educação, segurança funcionando com as nossas obrigações em dia. Nós temos mais de 2.500 viaturas no sistema de segurança, 1.152 escolas públicas estaduais. Nós temos um sistema muito robusto hoje de hospitais de alta complexidade, de hospitais de urgências, de hospitais de CREDEX,
e estão todos com as suas obrigações também em dia, eu vou deixar essa situação para o Zé Hélio. É claro que a gente tem um problema que a cada ano se agrava, e a gente enfrenta e vence todos os anos, que é o déficit previdenciário. Com as aposentadorias especiais e com funcionários se aposentando muito cedo e com salários muito elevados, esse rombo vai aumentando, porque o que se desconta dos funcionários e o que a cota patronal coloca nesse bolo do pagamento dos aposentados é insuficiente, muito insuficiente para pagar as despesas. O déficit do ano passado, ou seja, o descompasso entre o que arrecadou e o que gastou com aposentados foi de 2 bilhões e 200. Aí pode perguntar, mas é culpa do governo? Não. Isso é algo compulsório. Quem aprova é o Congresso Nacional, quem sanciona é o Presidente da República, e nós aqui só temos que cumprir. Enquanto essas regras continuarem, nós vamos estar tirando dinheiro de 7 milhões de pessoas e colocando para pagar 30, 40 mil funcionários aposentados. É preciso, então, ter-se regras. As pessoas estão vivendo mais hoje, é preciso que as regras estendam um pouco mais o tempo de trabalho, enfim, nós criamos a Previdência Complementar, quem entra agora já tem que colocar um pouco mais do seu salário para que possa merecer uma aposentadoria em tempo integral. O sistema agora, o pagamento que o governo é responsável é de acordo com o regime geral de Previdência. Nós também temos uma alíquota hoje maior aqui em Goiás, mas mesmo assim o descompasso é grande. E não adianta a gente querer fazer reforma ou mudança aqui. Isso não é aqui, isso tem que ser feito no Congresso Nacional. Infelizmente, 7 milhões pagam os impostos, bancam essa burocracia enorme do Estado e alguns poucos usufruem. Agora, eu vou entregar ao governo nessa situação de equilíbrio fiscal, financeiro, com dificuldades e limites, como sempre tivemos, todos os anos, o Zé acompanhou isso ao longo do tempo, mas sobretudo por conta do descompasso previdenciário. Se não fosse a Previdência, nós íamos ter, nesse ano, R$1 bilhão só para investimentos. Nós temos feito investimentos, tem obra para Goiás inteiro, mas temos feito isso aí com muito sacrifício, usando recursos que sobram do Detran, de fundos, recursos de operação de crédito, economias que a gente faz no governo. Então, tem obras, tem muitos investimentos, mas todos os anos são anos muito difíceis. E eu estou convencido de que o Dr. Zé Hélio chega ao final do ano, ao final do nosso mandato, com a situação absolutamente em dia, com a situação fiscal, financeira absolutamente regular. Bom, ok, nós vamos para o primeiro intervalo, então o primeiro bloco já foi, muitas informações, muita coisa interessante para a gente discutir. E eu lembro a você, telespectador, que você pode fazer sua pergunta pelo WhatsApp. É esse número que está aí na tela. Voltamos em instantes no Roda de Entrevista especial desta quarta-feira com o governador Marconi Perillo.